Esses dias eu estava exatamente olhando o posicionamento de uma marca que está entrando no mercado aí de cafés. Eles sabiam que tinham que fazer um manifesto, mas eles não sabiam como fazer um manifesto. E um ângulozinho, um grau errado no seu ângulo muda completamente a trajetória da sua flecha. Bora, turma, muito bem-vindos aqui a mais uma live class aqui. Vamos hoje falar sobre como você pode tornar o seu posicionamento mais atrativo, tornar a sua marca mais interessante para o seu público. Quando a gente está falando sobre construir um posicionamento premium, a gente está falando exatamente sobre a sua habilidade de conquistar, de conectar com essas pessoas que são os melhores clientes para a sua marca, para que eles percebam um altíssimo valor naquilo que você está entregando, a sua excelência, a sua exclusividade, a sua experiência, que realmente você tem esses clientes do seu lado aí para você poder estar entre as marcas mais bem pagas do mercado. Se esse é o seu caminho, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começar hoje aqui o nosso papo. Hoje a gente vai fazer de um jeito um pouco diferente. A gente está caminhando com a turma lá da comunidade, né? A turma do Código Premium, sobre a identidade deles, sobre a construção dessa identidade magnética, essa identidade realmente capaz de conectar com os perfis, né, dos seus melhores clientes. E ali a gente tem um programa, uma construção em cima disso, né, através do manifesto, através da bandeira, através da origem, dos valores, da identidade, da percepção que a sua marca está promovendo nas pessoas. Então a gente vai hoje ter um formato aqui um pouco diferente. Daqui a pouco vai surgir aqui pra gente nossa grande amiga e minha mentorada, Fernanda, vai estar comigo hoje batendo um papo aqui sobre como que a gente pode tornar esse posicionamento dela ainda mais atrativo e usar isso como exemplo para que você possa mapear e utilizar isso aí dentro de uma modelagem para crescer dentro do seu posicionamento. Joia? Estamos aguardando aqui a Fernanda entrar aqui, solicitar a participação. Vamos lá, muito bem-vindos. Acho que o Instagram está terminando as configurações aqui para a gente poder seguir. Muito bem-vinda, Lohane, Camila, estão entrando aqui. Vamos lá, Andréia. Isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre como tornar o seu posicionamento de marca mais atrativo, mais interessante para o seu mercado. Não para todo mundo, né? Porque todo mundo é muita gente, mas para o perfil dos seus melhores clientes. Como é que vocês podem ser mais assertivos, mais assertivas aí na hora de se posicionar no mercado. Falar de uma forma simples, de uma forma potente, de uma forma efetivamente atraente, atrativa aí para o seu mercado. Juliano, muito bem-vindo. Paulo, muito bem-vindo. Vamos lá, aguardando chegar aqui a Fernanda Gomes, que vai estar com a gente hoje, batendo esse papo sobre como construir essa identidade magnética, usando o que a gente chama no Código Premium de manifesto, que é qual é o absurdo que você está vendo no seu mercado, o que você está enxergando acontecer com o seu público. Muito interessante isso, porque esses dias eu estava exatamente olhando o posicionamento de uma marca que está entrando no mercado aí de cafés. E é interessante porque eles, olha como é que isso é importante. Eles sabiam fazer um manifesto, mas eles sabiam que tinham que fazer um manifesto, mas eles não sabiam como fazer um manifesto. E um ângulozinho, um grau errado no seu ângulo muda completamente a trajetória da sua flecha. Ou seja, um pontinho errado ali fez com que eles saíssem muito distantes do que eles deveriam fazer para poder fortalecer o posicionamento. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui nos exemplos. Ei, Fernanda, tudo ótimo? Ei, bom dia! Prazer, que bom te ver, amigo. Ah, que alegria a gente poder estar junto aqui mais uma vez. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre a sua trajetória, sobre o seu caminho no Código Premium. Vamos começar. Começa se apresentando para a gente aqui, Fernanda. Fala para a turma aí qual é a sua especialidade, né, e qual é o público que você está buscando alcançar com o seu trabalho, para a gente começar nosso papo. Então, bom dia primeiro, Arthur. Obrigada aí pela oportunidade de estar falando contigo. Eu amo estar com vocês. Você e Lícia, para mim, são uma referência, vocês sabem disso. Sou Fernanda Gomes, eu sou especialista em aumento de performance e retenção de talentos nas empresas. Sou criadora do método
equipes ultraprodutivas. Então, eu criei essa metodologia para trazer para o empresário o conforto de não se preocupar com a retenção dessas pessoas que são tão importantes aí para que o negócio dele rode. Muitos empresários passam pela situação de, em função dessa rotatividade gigantesca que o mercado está oferecendo, eles não conseguem reter os talentos, porque eles não sabem como fazer isso. E eu ofereço essa solução. Então, Legal. eu sou especialista em gestão de recursos humanos e para fazer essas pessoas saberem exatamente o que é que elas têm que fazer nessas empresas. Muito bom. Se você pudesse resumir para a gente em uma frase, o que que você pode fazer de melhor para essas empresas que você atende, como é que seria essa frase? Essa frase seria, eu diria, o meu manifesto. Não, fala para mim, como é que seria se alguém te perguntasse, Fernanda, resume em uma frase, o que que você pode fazer de melhor para mim? O que que você pode, como é que você diria isso para essa pessoa? Eu diria que eu acho um absurdo as equipes, as pessoas que trabalham nas empresas não valorizarem todo o esforço que o empresário faz para que elas consigam desenvolver os trabalhos. Eu acho um absurdo essas pessoas não entenderem que o resultado da empresa depende delas também. E que existe uma troca comercial entre aquele que contrata e o contratado. No entanto, o empenho e a qualidade, ela não é um diferencial, ela é uma obrigação daquele que está entregando, daquele que está fazendo. Então, há que se entender isso aí. Perfeito. E como é que você colocaria isso numa frase? Ave Isso não foi Maria, uma vamos lá. frase. Vamos lá, vamos apertando. Eu acho um absurdo um descaso das equipes com relação aos interesses da empresa. Uhum. Ok. Absurdo o descaso da equipe, né? Deixa eu anotar aqui. Isso. O descaso da equipe com relação aos interesses da empresa. Joia. Então você acredita que se você dissesse um empresário, se encontrou um empresário ali num evento de networking, por exemplo, num evento de negócios ou num congresso, e ele fala, ah, que legal, Fernando, que prazer te conhecer, eu sou empresário aqui, que bacana que a gente se conheceu aqui nesse encontro, o que que você pode fazer de melhor por mim? De que forma que você pode me ajudar? E você diria, eu acho um absurdo o descaso das equipes com relação aos interesses da empresa. Vai Não. no teu coração ali, o que você efetivamente diria para essas pessoas? Eu consigo construir a equipe dos seus sonhos. Ah, uhum. Eu transformo a sua equipe na equipe dos sonhos. Legal. E o que que uma equipe dos sonhos faz? É uma equipe engajada, uma equipe competente, uma equipe ultraprodutiva, aquela que corresponde e ultrapassa os resultados que a empresa determina. Uhum. Legal. Olha como é que já vai mudando. Quando você diz, olha, eu consigo te fazer ter a equipe dos sonhos, já fica mais atrativo do que aquela história toda que você contou antes. E isso é fundamental, porque essa é a força do argumento único. Então, acho que ainda dá para lapidar, ainda dá para mostrar para esse empresário, principalmente o empresário, porque você não precisa explicar para ele, para que ele não pergunte assim, mas o que é a equipe dos sonhos? Aí você foi para uma área de fuga, que está tudo bem, não tem problema, é normal, natural, acho que todo mundo que está acompanhando aqui passa por isso, que é uma equipe engajada, uma equipe envolvida, uma equipe produtiva, mas todos esses ainda são adjetivos que não trazem uma materialização da entrega, certo? Você pode ampliar isso ainda mais e colocar um nível de compromisso. Olha que bacana, assim. É importante a gente ter o manifesto e a bandeira, você dizer para as pessoas saberem qual é o absurdo que você veio combater no mundo, para a turma que está acompanhando a gente agora aqui, né, gente? Manifesto é a denúncia pública, né? O significado da palavra manifesto é você tornar pública uma denúncia que você está vendo uma coisa, uma injustiça que está acontecendo no mundo,
um absurdo que está acontecendo no mundo, algo que está muito errado, que você sente que você todos os dias acorda, ele pode se dedicar a combater isso, a eliminar esse problema do mundo. Então isso é importante para que as pessoas se identifiquem com você, para aquelas pessoas que estão vivendo a dor, aquelas pessoas que estão vivendo aquela realidade, que elas possam, nossa, eu tô passando exatamente por isso, certo? Então esse é o manifesto. Importante as pessoas saberem que dor você está tratando especificamente naquele seu mercado. Mais do que a dor que o cara está sentindo, que o cliente está sentindo, mas o que está causando aquela dor. Você sabe lá no fundo, não é simplesmente assim, ah, minha empresa está sem resultados. Essa é a dor que o empresário provavelmente, né, no seu segmento, Fernanda, vai ter. Ele sabe dizer o que ele está sentindo. A gente sempre fala sobre isso, né? Que o cliente, ele é especialista no problema. Se você pedir para ele descrever o problema, ele vai contar uma história da vida, uma jornada incrível, né, sobre aquilo, tudo que ele está vivendo. Quem sabe descrever a dor que ele está sentindo? O que ele ainda não tem clareza? O que está causando essa dor? Ele não tem essa clareza. Se ele tivesse, ele estava atuando diretamente ali. Ou às vezes ele tem uma noção do que está causando a dor, mas ele não sabe qual é o remédio. Então ele falou, eu já até achei a causa da dor, mas eu não sei ainda qual é o remédio. E o remédio é essa bandeira. A bandeira é a realidade ideal, é a terra prometida, para onde você está conduzindo o seu povo. E quanto mais específica, aí eu vou entrar nessa sua frase, Fernanda, para a gente exercitar juntos aqui, quanto mais específica você for nessa bandeira, mais interessante vai ficar o seu posicionamento. Por quê? Tá. Imagina que você vai comprar uma passagem de avião. Você vai comprar uma passagem de avião. Aí o avião fala assim, ah, eu estou indo para lá. A companhia aérea, eu vou para lá. Mas para lá para onde? Não, eu vou pro leste. Aí você fala, pô, mas pro leste? Você já comprou uma passagem de avião para viajar para o Sudeste? Você não chega na companhia aérea no balcão e fala, tudo bem, você tem algum voo para o Sudeste? Você quer um lugar específico para você viajar. Então você falou assim, ó, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Opa, agora já está mais específico. Ó, eu quero um voo que vá para o Rio e que eu vá desembarcar no Galeão. Aí fica mais específico ainda. Mais específico ainda, eu quero um que vá de noite, eu quero um que vá de dia, eu quero um que saia entre 5 e 7 da noite, entre 5 da tarde e 7 da noite, eu quero um voo que saia entre 6 e 8 da manhã. Olha como é que isso vai ficando mais específico, primeiro, para que a companhia aérea possa saber se ela tem a passagem correta para poder te vender, se ela tem essa passagem disponível, e para você ter certeza de que aquele avião que você vai pegar vai te levar para o destino exato, na hora exata. Faz sentido? Total. Então, Claro. então você vai exercitar aí, a gente vai exercitar junto aqui, mas mais do que eu dizer, eu ajudo os empresários até a equipe dos sonhos, é você dar um pequeno indicador para esses empresários do que é uma equipe dos sonhos. Que métrica você poderia colocar para eles, mesmo que não seja uma métrica absoluta, porque o avião também atrasa. Você compra uma passagem para 7, ele sai a 7h15 ou sai 7h12. Ele tem um Aí, horário nesse caso, você está falando tempo, desculpa, você está falando tempo. Você Estabelecer, por exemplo, um prazo, seria isso? Indicador. Aí você vai desenvolver qual é o melhor indicador. Por exemplo, olha o meu indicador. Eu ajudo a sua empresa, eu ajudo as empresas a estarem entre as mais bem pagas dos seus mercados. Isso eu consigo medir. Eu consigo entrar no Google, por exemplo, se eu sou um médico, e saber quem são os médicos mais bem pagos do Brasil. Então eu sei que um médico bem pago, ele recebe em média de 3 a 4 mil reais por consulta. Eu consigo medir isso. Eu consigo dar uma noção mais precisa, ao invés de dizer assim, eu ajudo sua empresa a crescer. Aí fala, mas crescer quanto? Porque se eu crescer 10 reais no meu faturamento, vai crescer. Agora, estar entre os mais bem pagos, agora eu tenho uma métrica para eu poder medir até onde eu posso esperar da ajuda do Arthur, por exemplo. No seu caso, ter a equipe dos sonhos, o que é uma equipe dos sonhos? Uma equipe que vai aumentar em, no mínimo, 20% da produtividade. O que é uma equipe ultra produtiva? Como é que você faz essa mensuração? Ultra produtiva já é um caminho bom. Eu quero te ajudar a exercitar assim, de que forma isso pode ser ainda mais específico para o seu cliente. O que ele pode esperar, no mínimo, de resultado? Sim, eu posso colocar, então, nesse caso, eu posso utilizar o percentual referente à produtividade,
mas posso também usar um percentual, que também é uma dor muito grande, é a questão do turnover. Ou seja, a rotatividade está alta, então eu consigo diminuir em X% essa rotatividade, por exemplo. Perfeito. O legal é se você puder, tá certinho. O legal é se você Perfeito. puder trazer para esse posicionamento, você pode trazer um, dois, três indicadores, não tem problema, desde que eles sejam só para exemplificar o que é uma equipe super produtiva. Aí você vai dizer para o seu cliente, por exemplo, olha, para mim, olha que legal isso. Aí você está blindando, ó, no seu olhar, não significa que você é a dona da verdade. Você vai dizer, para mim, uma equipe super produtiva, ela tem três características. Primeiro, crescer pelo menos 20% a mais do que ela está produzindo hoje. Diminuir a rotatividade dos funcionários em 90%, sei lá. E aí você pode botar um, dois, três exemplos, não tem problema. Só que você não está se explicando para o cliente, você está exemplificando que tipo de resultado ele pode ter com você. Então você vai dizer para o seu mercado, né? Olha, eu ajudo as empresas a conquistarem a equipe dos sonhos, equipes ultra produtivas. Aí é legal que você escolha um deles. Você quer uma equipe dos sonhos ou uma equipe ultra produtiva? Porque senão o seu cliente começa a dar nó na cabeça. Ele tem que processar duas informações. Ele fala, mas eu não sei o que é a equipe dos sonhos e também não sei o que é ultra produtivo. Então eu não sei se isso é para mim. O que hoje você escolheria no seu posicionamento? Você quer ajudar essa pessoa a ter uma equipe dos sonhos ou uma equipe ultra produtiva? Você está me fazendo uma Estou pergunta? te fazendo a pergunta. Dos sonhos. Uma equipe dos sonhos, perfeito. Então, que três grandes indicadores você teria para saber que essa equipe é a equipe dos sonhos, no seu ponto de vista? Envolvimento. Mas qual é o indicador de envolvimento? Pois é, entra aí na questão da produtividade, a questão do compromisso, da responsabilidade, inclusive. Mas como é que você mede isso? Uma pessoa, através da produtividade, pois é. Índice de absenteísmo, ele diminui à medida em que o colaborador sabe o que ele está fazendo, ou seja, porque ele se envolve e engaja na produção. Ele sabe aquilo que ele tem que fazer para poder corresponder ao que foi contratado. E aí Perfeito. ele entende que ele é parte literalmente. E aí, realmente, eu vou falar de algo assim que para mim define muito o trabalho que eu faço. É o colaborador ter a sensação de pertencimento àquela organização. Ele não é só Mas aí mais já um. mudou. Mas aí já mudou. Olha que interessante. E, Fernanda, é extremamente normal isso. Esse processamento de informações. E a gente acaba se envolvendo tanto na nossa história. Isso é um mecanismo, vou usar uma palavra aqui um pouco mais forte, mas esse é um mecanismo de fuga. Mecanismo de fuga. Quando você tem muita certeza, você tem muita convicção do que você está oferecendo, você vai usar a força de um argumento único. Ele tem que ser simples, assertivo, objetivo. Dizer para o seu cliente assim, olha, eu te ajudo a ter uma equipe dos sonhos. Uma equipe dos sonhos é uma equipe que faz isso, isso, isso. Acabou. Não tem a história envolvida. Quando você começa a entrar muito na história, você está dando tantas variáveis para o seu cliente que ele Que se não vai dar perde. o que ele quer. Ele se perde e fala, Fernando, eu já não sei. Só de você ter falado absenteísmo, metade dos seus clientes já começou a dizer assim, não faço nem ideia do que ela está falando. Porque você é a pessoa técnica que domina esse conceito. Faz sentido? Você domina esse conceito. Mas o seu cliente não faz ideia se você está xingando ele. Eu falo absenteísmo. Eu nunca tive um profissional que falou para mim, ei, chefe, tudo bem, hoje eu estou com absenteísmo. É mais difícil dele fazer essa leitura. Eu entendi. Então, assim, estamos num caminho ótimo, no sentido de eu ajudo as empresas a terem a equipe dos sonhos. Ajuda os empresários a ter equipe dos sonhos. Ótimo, maravilhoso. Ele quer ter uma equipe dos sonhos. Dificilmente você vai ter um empresário que não quer. Não, eu quero uma equipe bem porcaria, eu quero uma equipe bem lambona. Ele vai buscar. Agora, olha onde é que você vai começar a se diferenciar. No seu ponto de vista, e isso você tem que ter absoluta convicção. Quando a pessoa fala assim, eu quero ser uma marca premium, o que eu tenho que fazer? Você tem que cuidar da sua identidade, da sua linguagem, da definição do seu público, da sua precificação,
da forma como você aborda e da sua reputação. Se você cuidar dessas 6 coisas, cara, você é uma marca premium. Eu não tenho muita explicação. Olha como é que é pá, 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 pá. E aqui eu já estou descrevendo um método. Aqui eu já estou descrevendo um método. Que para mim, o que é uma marca premium? Uma marca que tem excelência, que ela tem exclusividade, experiência e está entre os mais bem pagos do mercado. Pronto. Aí o cliente vai falar, mas como é que funciona? Não, a primeira coisa que eu preciso saber de você é se você quer estar entre os mais bem pagos do seu mercado. É sim ou não? É sim ou não? Na hora que você vai dizer o seu posicionamento para o seu cliente, é sim ou não? Você quer se tornar uma marca premium, estar entre os mais bem pagos do seu mercado? Não tem história envolvida. Não tem explicação envolvida. É sim ou não? Aí eu vou até, às vezes eu vou até para uma segunda pergunta, eu digo, de 0 a 100, quanto que você sente que você está comprometido em conquistar essa realidade agora? Ah, 50%. Ah, então nem vou conversar com você. Não vou te oferecer, não tenho nada para te oferecer, eu não tenho como oferecer para alguém que está só 50% comprometido. É a mesma coisa você chamar uma pessoa para casar com você, ela fala, te amo mais ou menos. Não, mais ou menos, então não vai casar. Você tem que me amar total, assim, você tem que querer viver a vida comigo para a gente poder casar. Faz sentido? Então, qual é a métrica, qual é o indicador que você vai usar para o seu cliente, para ele te dizer sim ou não, Fernando, eu quero isso, ou eu não quero isso. A equipe do sonho já está num caminho super legal, tá? Já está num caminho muito positivo. No seu ponto de vista, o que uma equipe dos sonhos tem que ter? Olha só, tem que ter funcionário que não falta ao trabalho, funcionário que faz o que deve ser feito, que cumpre as regras da empresa, Uhum. e que ele não precisa de ser mandado para fazer o que ele precisa, o que ele tem que fazer. Ou seja, aquilo que a gente chama de equipe autogerenciável. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Ele não precisa de ser... É óbvio que as empresas têm regras, mas esse funcionário chega sabendo aquilo que ele tem que cumprir para que a produtividade dele ande. Então, teoricamente, se eu fosse falar em 3 frases, seria isso. Se eu tenho que transformar isso em indicador, pega. Vamos lá. Não, mas esse é o caminho. E você não precisa Tá. transformar no indicador agora. Você precisa saber qual é o caminho que você vai seguir. Então, olha que bacana, assim. Aí você pode ir lá no Mister Google, depois, não tem problema, e dizer assim, Tá. qual é o índice médio de faltas das empresas? Qual é o índice crítico de falta? Então, aí você vai botar qual é o índice ideal. Você vai trabalhar isso dentro do seu posicionamento. Você vai dizer, por exemplo, olha, você vai ter 3% ou menos de falta da sua equipe. Eu não sei, tá? Não estou dentro do mercado. Tá. Só dando um exemplo. Então, uma equipe dos sonhos é uma equipe que não falta, uma equipe que tem um nível de falta abaixo de X%, uma equipe que cumpre as regras da empresa. A Alice até deu aqui uma sugestão, que seria o índice de não conformidades, por exemplo, né? Como é que você sabe que a pessoa não está errando? Quando você não tem, quando você tem um Perfeito. baixo índice de não conformidade. Aí eu traduziria isso talvez de um jeito ainda mais palatável, assim, de um jeito ainda mais popular, sabe? Alguma coisa assim Não de conformidade ficou parecido com o absenteísmo, parecido com né? absenteísmo, mas é um bom caminho no sentido de Claro, tem claro, pouco claro. erro, tem pouco erro, né? Então isso pode ser um bom indicador sobre o cumprir as regras da empresa, sobre estar adequado ali no cumprimento das suas funções. E essa parte do proativo teria que ter um indicador, de repente, um pouco melhor. Ou talvez você não precise de 3, não é obrigatório ter 3, não, tá? Só estou dando um exemplo, porque a gente trabalha sempre com a métrica de não ser mais do que 3. Porque, né, o que a gente tem hoje de estudos científicos, inclusive comprovando isso, é que quando você dá mais de 3 opções, a nossa mente ela entra em estado de confusão. E o mecanismo do estado de confusão, o mecanismo de defesa da nossa mente, quando a gente entra em estado de confusão, é mudar de assunto. Então, quando você está muito confusa com algo, a sua mente naturalmente começa a pensar em outra coisa. Falar, não, deixa isso para depois. É o procrastinar, né? Falar, depois eu penso nisso, depois eu resolvo isso. Então, a gente fala sobre 3 para você não ter mais de 3, mas você pode ter um só. Como eu posso Entendi. dizer lá para o meu público, eu vou dizer para ele, você quer estar entre os mais bem pagos do seu mercado? Se ele disser que não,
Eu tenho que ter clareza de que eu não sou a pessoa certa para poder ajudar. Nato, mas eu não quero estar entre os mais bem pagos. Isso não é importante para mim. Ok, então eu não sou a pessoa que vai te ajudar. Porque eu vou te exigir, eu vou puxar você para um nível de performance para que você esteja entre os mais bem pagos. Agora, se você está dizendo para mim que não quer, eu tenho que te liberar do mercado. Não sou eu a pessoa certa para te atender. Então, talvez você não precise de 3. Você pode ter um, desde que seja um super potente. Aí você vai entrar na força do argumento único. Um super potente, que você não tem historinha. Você só vai ficar perguntando a mesma coisa sempre para o seu cliente. Mas você quer ter uma equipe dos sonhos? É só isso que eu preciso saber de você. Sim ou não? Se você quer, de 0 a 100, quanto que você está comprometido em conquistar isso agora? Ah, 50%. Não, tudo bem, a gente pode bater um papo, mas eu não vou nem te oferecer, eu não sou a pessoa certa. Porque para eu poder te ajudar, você tem que estar 100% comprometido. Você tem que entregar o seu 100% e eu tenho que entregar o meu 100%. Senão, como é que você vai chegar lá na sua equipe e vai dizer, eu quero mais ou menos uma equipe dos sonhos? Faz sentido? Total. Deu para pegar? Então, olha a Eu, diferença. Pessoal, e coloca aqui para mim se vocês estão sentindo a diferença entre toda aquela história inicial. Olha, quando o profissional está com uma equipe que não está fazendo o que tem que ser feito, ele está sofrendo, porque não sei. Olha a diferença de eu virar para pessoas e falar assim: eu ajudo os empresários a conquistar a equipe do sonho. Só. Argumento único. Argumento único. O que você pode fazer comigo, por mim de melhor, Fernanda? Eu posso te ajudar a ter a equipe dos seus sonhos. Você tem. É isso o seu compromisso? É isso que você está buscando nesse momento? Ter equipe dos sonhos? Aí o cara vai dizer sim ou não. Esse é a força do argumento único. Se você não tem, você fica contando história. E aí o que acontece no final? O empresário diz para você, entendi, e vai embora. Pô, Fernanda, muito legal. E vai embora, porque ele não teve conexão, não foi atrativo. Né? Alguns especialistas usam até esse termo sexy. Quando você tem uma, uma expressão que a pessoa fala assim, nossa, isso aí me interessa. Nossa, isso aí eu quero. Isso aí para mim é quase irresistível. É isso que eu estou buscando. Legal, né? E vai perfeito. usar e vai usar o manifesto quando você for compor os seus conteúdos, quando você tiver um pouco mais de tempo para estar com os clientes, quando você tiver um pouco mais de argumentação, aí você vai usar o manifesto. Quando o manifesto, ele vai dizer assim, por que você faz isso, Fernando? Aí você vai dizer, cara, que eu acho um absurdo, eu tô há X anos no mercado e é um absurdo que ainda existam empresários que não são valorizados pelas suas equipes. Que ainda tenham equipes que não reconheçam o valor e a responsabilidade que é para o empresário liderar a vida de tantas pessoas. Certo? Perfeito. Top das galáxias. Estou anotando várias coisas aqui, inclusive. Perfeito. Né? E O caderninho. esse seu posicionamento, você sempre teve ele, sempre esteve com você? Ou como é que você está fazendo, como é que está o seu processo de construção desse posicionamento? Ah, não, Arthur. Antes, você costuma usar um termo que eu acho muito engraçado, e isso sempre me vem. Pipa voada, né? Eu ficava perdida, e aí, assim, porque eu sei o que eu sei que eu posso fazer, mas essa definição, nessa linguagem adequada para o empresário, para o meu cliente, entender exatamente aquilo que eu tenho que fazer, veio depois do Código Premium, veio depois das mentorias, veio aí, né, das reuniões que a gente discute tanto, que a gente bate tanto. Então, para você que está assistindo a live, saiba que eu discuto isso direto com o Arthur para eu chegar na comunicação perfeita relativa ao negócio que eu faço. Então, Exato. assim, é mais uma construção, quer dizer, foi mais sei lá, se eu posso falar assim, mais uma janela que está abrindo assim, no sentido de eu filtrar mesmo, de eu determinar a comunicação perfeita para o meu cliente entender exatamente aquilo que eu faço. Joia. E lembrar, Fernanda, assim, depois eu quero te perguntar o que você sente que mudou, mas lembrar, até para a turma que está acompanhando agora, lembrar que as marcas que têm um posicionamento premium, a gente não vai para o mercado ficar se explicando para o cliente. Não é essa a Sim. nossa intenção. Não que a gente não possa conversar com o cliente, esclarecer e trazer consciência para ele, não.
A gente não vai ficar se justificando para o cliente. Claro. A gente vai conectar com aqueles clientes que já têm a mentalidade de estar buscando isso. Esse é o perfil do melhor cliente, né? Onde você fala de uma maneira rápida para o seu cliente, olha, eu ajudo os empresários a conquistar a equipe dos sonhos. Acabou. Silêncio depois disso. É o cliente que tem que dizer, ele ali vai se mostrar interessado com você. Ele vai dizer assim, nossa, que legal isso, Fernando. Como é que você faz isso? Como é que funciona o seu trabalho? Ótimo. Quando depois que a gente emite o nosso posicionamento, o cliente pergunta como, maravilhoso. Quando a gente emite o nosso posicionamento e o cliente pergunta o que mesmo que você falou, péssimo. Pois Porque o mas cliente não conseguiu captar. é exatamente essa diferença, que agora eu tenho condições de falar de uma maneira sintética, de uma maneira breve, ele vai entender exatamente o resultado, porque o que o cliente precisa, ele precisa de solução, ele precisa de resultado. Então, outra coisa também que você sempre fala, isso também não me sai da cabeça, esse daí é o como, Fernanda. Ele tem que saber o que ele vai receber. Então é isso, eu consigo falar hoje, depois de todo esse estudo, né, que agora a gente está revendo, que está sendo muito legal, essa maneira direta de falar com o cliente me entender e eu não ter que ficar falando, porque às vezes, na força assim, da vontade de explicar exatamente aquilo que eu faço, eu acabo me justificando, e vem exatamente isso que você está falando. Então, assim, eu consigo falar agora de uma maneira direta, sem precisar de demandar demais, eu me canso, perturbo o cliente não entende, ele desiste, eu também pronto. Ou seja, a coisa não anda. Exato. Se você está diante de um cliente, se você está efetivamente argumentando com ele, não estou falando aqui de construção de conteúdo para Instagram, Facebook, etc. Não. Tá. Se você está de frente para um cliente, traz a sua bandeira, você vai trazer a sua bandeira. Na hora que ele disser assim, como que você faz isso? Você vai usar o mecanismo de qualificação que está lá no terceiro módulo do Código Premium. E é Você vai usar o mecanismo, porque ali o cliente vai se explicar para você. Ele que vai ter que te convencer de que ele é o cliente exato para que você ajude. Aí você vai usar o mecanismo de qualificação. Você não vai ficar explicando o seu negócio. Você vai ficar só fazendo aquelas 12 perguntinhas para ele, naquela sequência exata que vocês têm lá no mecanismo. Vai perguntar para ele qual é. Ele vai perguntar, Fernanda, como é que você faz seu trabalho? Você, pô, legal você ter me perguntado isso. Qual é a mudança efetiva que você está buscando hoje para conseguir conquistar a equipe dos seus sonhos? Qual é a mudança efetiva que você quer mudar hoje, que você quer conquistar na sua empresa? Aí ele que vai te dizer. É o empresário que vai te dizer. Então você vai começando a fazer as perguntas profundas para que ele te convença a vender para ele. Por isso o mecanismo de qualificação. O mecanismo de qualificação também, eu acho que, assim, uma vez que, né, eu vivi isso, né, você sabe, uma vez que ele me responde o mecanismo de qualificação, é quase que um compromisso que ele faz. Porque ele está se colocando, ele está colocando realmente a situação de vulnerabilidade dele no sentido de toda necessidade que ele tem. Então tá, aí ele tem que se comprometer, já que ele tem esse problema, ele precisa resolver, né? Perfeito. E, enfim. Esse é o caminho. Eu acho muito bom. É muito esse é o bom. caminho. Mecanismo de qualificação, inclusive, eu disse que existe minha vida antes e depois do mecanismo de qualificação. É perfeito. Porque às vezes o próprio cliente cria argumentos, ele tira lá de não sei da onde, cria argumentos que daí dá a entender assim, pô, então ele não está precisando do meu trabalho? Que no fundo ele está. Mas ali ele tem que se comprometer a fazer junto, porque não existe um trabalho isolado. Eu não vou fazer nada se ele não se envolver. E o mecanismo de qualificação que traz exatamente, ele mostra para o empresário a responsabilidade dele, o envolvimento dele tem que estar ali para o sucesso do trabalho. Então, puxa vida, é uma ferramenta espetacular. Perfeito. O mecanismo de qualificação ele veio para ser um exterminador de desculpas do seu cliente. O cliente não consegue mais dar desculpa. Ele vai exterminando as desculpas. E isso me trouxe uma facilidade muito grande, porque o meu histórico de aprendizado sobre vendas era aquele processo de vendas de quebrar objeção, de você contornar objeção,
Ah, quando o cliente te disser isso, diga aquilo. Quando te disser isso, diga aquilo. E isso é muito desgastante para a gente, principalmente quando a gente está falando de contratos altos. Né? Quando você vai vender um trabalho de R$ 50, não tem nenhum problema. Aqui a gente está falando sobre ticket alto, sobre marcas premium, que o seu ticket na relação do seu mercado é um ticket, mas é um valor desafiador para o seu cliente. E se você ficar tentando quebrar a objeção, você tem que fazer 250 mil justificativas para o seu cliente. Mas quando você inverte o jogo e faz com que o cliente tenha que ficar se explicando para você, que ele tenha que te convencer, aí ele mesmo já vai com as próprias objeções. E se ele não tiver o compromisso, ele te libera. Porque uma coisa é a pessoa ter dúvida. E é legítimo, o cliente pode ter dúvida. Uma coisa é o cliente ter insegurança, e é legítimo insegurança, não tem problema nenhum. Outra coisa é a pessoa começar a questionar o seu trabalho, a pessoa questionar se você é boa naquilo que você faz, se você é a pessoa certa para ali. Eu não quero um cliente que fique duvidando do meu trabalho. Fala assim, deixa eu ver se você é bom mesmo. Não, peraí, eu estou no meu posicionamento. Eu estou te oferecendo algo aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Esse é o posicionamento. Inclusive, vocês estão lá na identidade magnética, né? Essa semana a gente está estudando junto com a turma aí no Código Premium Identidade Magnética. E a gente está falando sobre aquela escala de você ser um orador, um produtor, um expert, um influenciador, uma autoridade, um criador. O criador é aquela pessoa que desenvolveu um novo jeito de fazer no mercado. Aquele jeito é único, aquele jeito é onde está o seu método, que é onde vai estar a sua mais expressiva diferenciação. A diferenciação não é na cor da sua embalagem, a diferenciação não é no aroma que tem na sua empresa. Isso é muito legal, isso compõe, mas a sua grande diferenciação é o seu jeito de fazer. Se você tem um jeito único de fazer, você não tem mais comparação no mercado. Por exemplo, você falou para mim sobre o seu método, né? Que é um método de equipes ultraprodutivas. É isso mesmo? Eu anotei correto aqui. Exatamente, corretamente. Quando você diz, eu sou a criadora do método equipes ultraprodutivas, já planta uma semente na mente do seu cliente de que, opa, peraí, eu nunca tinha ouvido. Que método é esse? O que tem ali nesse método? Aí você vai bater ali nos seus pilares, na força do seu argumento único. Para que o cliente sinta... Porque olha que bacana, Fernanda. Outras pessoas no mercado, outros especialistas também podem dizer que ajudam esse empresário a conquistar a equipe dos sonhos. Pode ter, sei lá, Sebrae dizendo para esses caras que ele consegue, através do Sebrae, conquistar a equipe dos sonhos. Qual é a grande diferença entre uma coisa e outra? Primeiro, o seu posicionamento dentro do seu método. Então, manifesto, bandeira e método são os 3 grandes pilares para você alcançar esse nível de diferenciação no mercado. Você vai dizer, olha, o Sebrae faz um trabalho incrível, fulano faz um trabalho incrível, Beltrano faz um trabalho incrível, mas eu criei um método porque eu enxerguei algo que os outros não estão enxergando. Aí o cliente já vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Peraí, mas o que a Fernanda enxerga que esses outros não estão enxergando? Faz sentido? Total, e é exatamente essa diferença do trabalho. Eu quero até mandar um beijo para o Lucas Fonseca, que ele chegou aí agora. Eu vou fazer um trabalho desse exatamente dentro da empresa dele. E é o nosso olhar técnico que vai fazer a diferença. Sobre toda aquela situação, todo aquele contexto que a gente estuda dentro da empresa. E aí é o nosso olhar realmente que faz a diferença. Perfeito. E aí, dentro do seu próximo passo, a minha orientação para você é que você busque quais são os indicadores. Tem que ser indicador, senão a gente fica no achismo. Tem que ser algo que a pessoa possa medir. Mesmo que ela meça através da percepção, não tem problema. Sei lá, você tem alguém aqui que é da área do desenvolvimento pessoal. Aí fala, eu ajudo as pessoas a serem mais felizes. Não é um bom posicionamento. Ele está num caminho bom, mas ele não é um destino específico. É o avião que está indo para lá. Para onde vai esse voo? Vai para lá. Para onde vai esse ônibus? Vai para... Não. Então, as pessoas querem ser felizes. Aí você tem que trazer para o seu mercado, vamos supor que a pessoa seja da área de desenvolvimento pessoal,
Ela tem que trazer para o mercado qual é o indicador que ela utiliza para considerar que uma pessoa é feliz. Aí vai dizer, para mim, a pessoa feliz, no meu ponto de vista, é a pessoa que tem esses 3 pilares equilibrados: saúde, família e trabalho. Não sei, tá? Eu não sou da área. Aí ela vai dizer, para mim é saúde, família e trabalho. Como é que você equilibra a saúde? Tem que ter um indicador. Como é que você equilibra a família? Tem que ter um indicador. Como é que você equilibra o trabalho? Mesmo que sejam percepções, não tem problema. Você vai dizer, olha, antes eu tinha muito conflito na minha família. Todo mês tinha uma briga. Hoje, nossa, briga na minha família é a coisa mais rara, sei lá, uma vez por ano. Olha como é que já é um indicador. Tem Com um antes e certeza. depois. Acho que talvez esse seja o grande ganho desse nosso encontro aqui de hoje, para ajudar a turma, inclusive, que está acompanhando a gente aqui. A nossa mente, ela cataloga as informações através de associação. E essas associações são feitas por imagens. Quanto mais nítida é a imagem que você está conseguindo criar na mente do seu cliente sobre a transformação que vai acontecer na vida dele, mais fácil fica para ele poder guardar essa informação, mais valioso aquilo fica para ele. Então, quando a gente fala sobre transformação, existe uma realidade anterior e uma posterior. Por exemplo, se eu disser, aquela parede é branca, não é uma transformação. Aquela parede é branca, não é uma transformação. Agora, quando eu digo, aquela parede era verde e agora é branca, agora eu tenho uma transformação. Faz sentido? Eu tenho uma realidade anterior e eu tenho uma realidade posterior. Então, quando Sim. você vai buscar os indicadores para o seu cliente, para poder calçar o seu método, calçar o seu posicionamento, é importante que o seu cliente possa sentir com clareza, perceber com clareza que existia uma realidade anterior e agora vai existir uma realidade posterior. A realidade anterior a gente chama de realidade resistida, é o que aquele cliente não quer mais que aconteça na vida dele, e a realidade posterior é a realidade desejada. Qual é a situação ideal que ele está buscando que aconteça. Então, se você vai falar sobre absenteísmo, né, sobre essa quantidade de faltas que o colaborador tem, você vai dizer para ele, olha, quantas faltas hoje você tem na sua empresa? Às vezes o cara não sabe nem medir. Ele fala, não, nunca medi. Você nunca mediu as faltas do seu... Mas só porque, sim, o seu colaborador ele está ali para cumprir uma jornada de horas de trabalho. Então você paga ele por hora. Se você não sabe quantas horas ele está deixando de produzir para você, seu dia está indo para o ralo. É isso mesmo que acontece na sua empresa. Olha só como é que você vai plantando áreas no seu cliente para deixar mais claro para ele, mais consciente de que ele precisa do seu trabalho. E A como é que ele questão vai da... ter isso? Pode falar. Desculpa, eu queria fazer uma pergunta. A questão, por exemplo, uma das coisas que a gente mede é o índice de satisfação do colaborador, que a gente chama de felicidade interna bruta. Aí seria também alguma coisa, isso aí seria alguma coisa tipo etéreo, alguma coisa intangível? Ou o que você acha de Não, trabalhar isso? não é intangível. Você, na realidade, ele é intangível até que você tangibilize. Então eu posso tangibilizar, olha, uma das etapas do meu trabalho é fazer uma pesquisa de grau de realização interna, de satisfação, de felicidade do seu colaborador. Então, antes de começar o trabalho, a gente vai fazer uma medição e ao Perfeito. final do trabalho você vai ver que você vai aí, ó, isso para o cliente não tem importância, tá? Isso é só para você. Mas o que você vai dizer para o seu cliente? Você vai dizer para ele assim, qual é o meu compromisso? Aumentar o nível de satisfação do seu colaborador em, no mínimo, 40%, ou em até 70%, ou em até 80%. Quando você diz até, você cria um range, mas você bota um teto. Ele sabe, ele começa a ter uma noção melhor, mais nítida de qual é o resultado que ele vai. E aí acho que a sua tarefa de casa, depois desse nosso encontro aqui, e que eu sinto que ainda não está 100% claro para você, é qual é o ou quais são no máximo 3 os grandes indicadores que você precisa construir para calçar, para balizar o seu método, o seu posicionamento. Eu ajudo os empresários a construir a equipe dos sonhos. Está maravilhoso, está num caminho excelente. Eu só calçaria isso com pelo menos um grande indicador de dizer o que é uma equipe dos sonhos? Uma equipe que produz no mínimo tanto ou até tanto.
Como é que eu calculo essa produtividade? Como é que eu calculo esse benefício? Porque o empresário que está te ouvindo, o empresário que está buscando você, ele quer resultado para ele. Ele quer resultado para ele. Seria maravilhoso se o colaborador dele estivesse feliz. Mas se o colaborador dele não estiver feliz, mas a empresa dele triplicar os resultados, ele vai botar isso na frente. Ele vai colocar o resultado. Ah, não, Fernando, eu prefiro não ser produtivo, mas a minha equipe ser muito feliz. Não sei se é o caminho que você está buscando. Quem vem primeiro, sabe? Qual é a batalha primeira que o seu cliente precisa resolver? Qual é o ápice do resultado que o seu trabalho promove para ele? O que você pode fazer de melhor para ele é fazer a equipe dele ser feliz? Ou a equipe dele ser feliz é um condicionante para ele chegar num resultado maior? Então, É, se a equipe feliz é um condicionante para ele chegar num resultado maior, você tem que ir em busca do indicador para o resultado maior. uhum. Eu não sei se você vai falar sobre faturamento, não sei se você vai falar sobre efetivamente Não, é produtividade. factível. Por exemplo, quando você cita a questão da produtividade, é perfeitamente factível. Esse indicador é um indicador perfeito, porque eu tenho condição de medir isso aí. Já no Perfeito. início, eu tenho condição de medir no início e fazer algo X tempo depois, que está dentro da minha metodologia. Depois de Perfeito. X tempo, a gente calcula aí essa produtividade, considerando inclusive sazonalidade, mas isso aí é outra conversa. Enfim. Para a gente poder caminhar aqui, né, para o nosso final, quero deixar um outro pensamento aqui que veio muito, né, desses meus 22 anos de experiência aí ajudando empresários a se tornarem marcas premium, estarem entre os mais bem pagos do seu mercado. Olha o meu pitch aí. Olha, eu vou te dar um indicador interessante que a gente conseguiu perceber ao longo desses anos. Você vai prometer um grande compromisso para o seu cliente, certo? Em média, quando ele chega ali em 30% de realização da sua meta de 100, a mudança já é tão grande que ele já fica satisfeito. Ele já fica feliz com aquele perfil de mudança e depois, claro, vai querer melhorar. Mas, por exemplo, muitos dos meus clientes não chegam a ser os mais bem pagos do mercado para poder me agradecer. Quando eles começam a fechar contratos 30% maiores, 40% maiores, poxa, Arthur, minha consulta era 300, agora eu vendo por 500. Poxa, Arthur, minha sessão de coaching, meu processo de coaching era 3 mil, hoje eu consigo cobrar 9 mil. Talvez ele ainda não seja o mais bem pago no mercado. Pode ter um coach cobrando 50 mil no processo. Mas essa escala de crescimento já foi tão grande para ele que muitas vezes eu nem consigo mais encontrar com esse cara. Eu brinco que os meus clientes mais bem desenvolvidos, assim, em termos de resultados, principalmente os clientes que fecham tickets muito altos, quando eles chegam na metade do caminho, eu já não consigo nem falar com esse cara mais. Porque ele entra num ciclo de viajar, comprar apartamento, comprar carro. E aquilo que era uma dor muito grande para ele no início começa a não ser mais a maior dor. Quando eu pego um aluno, um mentorado que entra no código premium, a realidade dele está doendo muito. E aí, quando ele começa a fechar um contrato do dobro, Arthur, eu fechava contratos de 10 mil, estou fechando de 30 mil, ele some. Por quê? Porque ele começa a viajar. Cadê meu. Agora mesmo, estava com um cliente e falou assim: minha irmã está na França. A cabeça já está em outro lugar, ele já quer viajar, já saiu daquele patamar inicial de, cara, meu compromisso é total com a minha empresa. Quando ele começa a ter abundância financeira, aí tem que chamar a turma que está aqui, né? A Sara, o Paulo Costa, a turma da área financeira que acompanha a gente para poder ajudar, porque os caras começam a entrar na tentação de, pô, vou trocar meu apartamento, vou reformar minha casa, vou viajar, vou ficar com minha família. Ele começa a ter outras prioridades na mente e a gente tem que ir ajudando, né, paulatinamente essas pessoas a crescerem. Então, pensa aí, né, como tarefa de casa desse nosso encontro. Está maravilhoso o seu posicionamento sobre como você, né, pode ajudar esses empresários a conquistar a equipe dos sonhos. Acho que está um caminho muito legal. Seu manifesto está muito bacana, que é um manifesto no sentido de é um absurdo até hoje ainda existirem empresários
Tô olhando minhas anotações aqui. Se eu estiver falando errado, você me corrige, tá? Um absurdo ainda ter empresários que têm equipes que não reconhecem o valor deles, né? Então, isso é, poxa, super legal. Eu talvez iria até mas ok, tá no caminho bom. É que me vem um insight, assim, até de alguma coisa no sentido de parece que nem é na mesma empresa, sabe? O empresário está muito comprometido com aquilo e parece que a equipe está jogando outro jogo. Você fala, gente, não é possível que a gente está vivendo a mesma realidade. Eu estou aqui desesperado para entregar o melhor para o cliente. Vocês estão tranquilos aí, lendo jornal. Eu trabalhei numa agência de publicidade, Fernanda, há alguns anos atrás, aí vamos botar uns quase 20 anos atrás. E a equipe chegava na agência, olha como é que era louco o negócio. A equipe chegava na agência, e na agência, em geral, você tem algumas pessoas que ficam responsáveis pelas contas, né? Você tem um redator, você tem um diretor de arte, você tem um assistente de diretor de arte, você tem o produtor, você tem o atendimento da conta, em média 5, 6 pessoas para começar a formar um time de atendimento de uma conta publicitária. E aí eu chegava, ia para o meu computador para começar a ver meu tráfego do dia, minhas tarefas, e a galera sentava, ia tomar um café, abria jornal. Aí eu virava para a redatora, que era a minha dupla, né? Eu falava, menina, o que você está fazendo? A gente tem um trabalho aqui para entregar. Estou me atualizando. Aí eu falava com ela, não, mas você só se atualiza em casa. Sua obrigação é chegar aqui sabendo. A empresa está te pagando para você já chegar aqui sabendo. Não é escola, sabe? É porque eu trabalhava nessa agência e fazia muito freela. Então eu tinha uma mentalidade de empreendedor. Eu chegava na agência e eu olhava para a agência como se fosse o meu negócio. Não à toa eu crescia nas agências onde eu passava, mas muito pela experiência de sempre estar numa agência e ter o meu negócio paralelamente. Mas para aquela equipe que estava lá, eles sentavam, iam tomar um suco, tomar um café, aí chegava a tia do salgado, tudo, vamos lanchar. Chegava no final do dia, daquelas 8 horas de trabalho, o cara cumpriu 3, 4. O resto ele estava relaxando, se atualizando. Estou dizendo certo e errado. A empresa lá que tem a responsabilidade dela de liderar da forma correta. Né? Se a equipe está fazendo isso e a empresa não está vendo, a responsabilidade é do líder. Sempre é do líder. Só estou dando um exemplo que às vezes parece que a equipe não está no mesmo jogo. Não, é verdade. Eu costumo usar até um exemplo, se me permite. É a mesma coisa que você comprar um picolé, né? Você paga pelo picolé e ele vem mordido. Ele paga pelo picolé e vem mordido. E ele vem mordido, então ele vem sem um pedaço. Você quer ver uma conta que eu faço com as pessoas? Eu digo assim, se você, durante o seu horário de trabalho, você trabalha 5 dias por semana, se durante o seu horário de trabalho você ficar meia hora no celular com um serviço aquém daquilo que você deve fazer, isso vai me dar 2 horas e meia por semana, 10 horas por mês. Aí você concordaria que a empresa te desconte um dia de trabalho, considerando que você não trabalhou? Sim, pois é. Então, essa é a relação realmente. A equipe não está engajada. Você falou o termo perfeito, eu anotei aqui também. Está jogando outro jogo. É isso. Está jogando outro jogo. Mas só deixa aí no seu repertório, ver como é que você pode Não, já tá aqui. aplicar isso Já melhor. tá. Né? Você é especialista, você vai saber muito mais sobre a sua entrega do que eu. Só esse ponto de vista de poder tornar o seu posicionamento ainda mais atrativo, ainda mais atraente para o seu cliente, através dos indicadores. Deixar muito claro para o seu cliente qual é a grande transformação que vai acontecer na equipe dele. Certo? Deixar muito claro para o seu cliente qual é a grande transformação. Quanto mais mensurável isso for, quanto mais você conseguir trazer esse indicador específico, mais potente, mais atraente vai ficar o seu posicionamento. Certo? Isso. Perfeito. Joia. Perfeito. Fernanda, parabéns. Muito obrigada. Fala para mim o que você está levando desse nosso papo aqui de hoje. Não, eu estou levando mais uma definição, essa questão de tangibilizar, essa questão do cliente, ter um argumento ou uma fala palpável da minha parte. Eu tenho condição, quando eu sou mais objetiva, eu tenho condição de fazê-lo imaginar exatamente na situação, viver a situação que ele deseja. Então, aumento de credibilidade de uma forma muito mais estética, eu diria para você. Perfeito. Acho que
Acho que a palavra desse nosso Obrigada. encontro é essa, né? Tangibilizar. Eu acho. Tangibilidade. O Instagram deu uma pequena, Fernanda, Hum, mas brigadíssimo aí pela sua presença. Que legal que a eu gente te pôde agradeço. avançar ainda mais aí no seu posicionamento. Eu estava dizendo que a palavra desse nosso encontro vai ser tangibilizar. Perfeito. Tangibilizar. Quanto mais tangível estiver para o seu cliente, mais ele vai sentir que aquilo ali cabe na realidade dele ou não. Porque se for não também, tudo bem, libera ele para o universo. Deixa outras pessoas ajudarem em outras demandas aí que eles estão buscando. Joia, Fernanda, brigadíssimo. Olha, Brigadíssimo aí a presença de todo mundo que acompanhou a gente até aqui. obrigada. Agora a Obrigada, gente vai Arthur. partir lá para vamos partir para o nosso encontro lá no Zoom com a turma da comunidade lá do Código Premium, tá joia? E terminando sempre aqui, desejando, Fernanda e todo mundo que está acompanhando a gente, desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos, não pelos seus medos, que você possa evoluir sempre, permitir que o extraordinário se manifeste na sua vida, tá bom? Beijão para todo mundo, até a próxima, vamos em frente.